bem com vocês? Muito bem. Eu sou o professor Sérgio Colombo. Estou aqui para anunciar o nosso primeiro vídeo, professor e a doutora, que já vai falar com vocês. Professor, do que é o canal Professor e a Doutora? Nós vamos falar sobre os seus direitos, porém de maneira simples, para que você possa entender. O meu papel aqui é provocar a doutora, é trazer termos técnicos para os termos simples, para que todos possam entender. É fazer você entender que às vezes você está fazendo investimento errado, gastando dinheiro com profissionais que não estão se dedicando como deveriam para te defender. Não tem habilitação como deveria para te defender. É fácil ganhar dinheiro? Não. É fácil construir uma casa? Não. É fácil ter patrimônio? Não. Ora, tem problemas pessoais, particulares, familiares no casamento? Tem. Então você precisa ter a instrução adequada, você precisa ter o profissional adequado, você precisa ter a dedicação desses profissionais. Então a gente vem facilitar com essa linguagem simples aqueles termos técnicos que obviamente os advogados precisam utilizar no meio deles. Ora, não é bagunça. Eles têm que ter OAB, eles têm que ter habilitação, eles têm que ter credenciamento, eles se especializam, estudam e vão estudar sempre. A doutora advogada que vai estar comigo aqui no canal é estudiosa, dedicada, odeia perder, e eu também. A gente gosta de ganhar, comemorar, vibrar. Ela adora quando vê o brilho dos olhos do cliente, feliz por uma vitória alcançada. E para que ela alcance essa vitória, ela estuda muito, ela se especializou, ela se dedica demais, ela se corrige bastante, ela se cobra muito. Não tem brincadeira aqui. Todos os clientes dela têm retorno, todos os clientes dela sabem como é que está o andamento dos processos. E eu ajudo ela nisso, dentro das minhas experiências, das várias formações que eu tenho, na área imobiliária, na administração. Então a gente está formando uma dupla aqui para ajudá-los a facilitar o entendimento, a tornar o direito de vocês um entendimento mais simples. Hoje mesmo vocês terão uma ideia ao final do vídeo. Nós escolhemos aí 4, 5 temas e a doutora eu vou fazer um ping-pong, pergunta-resposta, e ela vai falar brevemente cada um desses temas, obviamente. Vai ter vídeo próprio depois, 1, 2, 3 vídeos, ok? Lá no canal onde diz sobre, tem ali o mini currículo meu e da doutora, para vocês saberem quem está falando aqui, tá? Então a gente não é aventureiro. Dito isto, apresentado o canal Professora Doutora, olha só, dê um like aí. Inscreva-se no canal Professora Doutora. Doutora, mostre como você está feliz. Olha só como ela está animada. Preste atenção. Chega aí, doutora. Então, pessoal, eu sou advogada. Qual é a apresentação do professor Que fase! Eu sou Emanuele, sou advogada há mais de 5 anos, especialista em direito imobiliário e temos algumas outras experiências aí no decorrer da nossa caminhada. Já trabalhamos com direito das famílias, direito das sucessões e temos algumas experiências aí no meio do caminho que podem vir agregar aí na vida de vocês, que pode ser benéfico, enfim. A gente vai trabalhando junto, vai caminhando juntos e a gente estava meio na dúvida, né, se eu não abrir esse canal. Verdade. Alguns clientes nossos que acompanham aí a nossa trajetória pediram esses vídeos, né? E a gente acabou ficando um pouco na dúvida por conta da exposição. Mas por que não, né? Só guardar pra gente aí todas as nossas experiências, aquilo que a gente conquistou aí. Trazer para as outras pessoas também vai ser vantajoso e vai ser aí uma relação de troca entre nós. E aí um pedido que o professor trouxe aí para mim foi para que a gente mantivesse essa informalidade, né? Confesso que para mim é um pouquinho difícil, mas ele vai trazer essa leveza aqui para o canal, foi o nosso combinado. Enfim, ele também tem algumas experiências nessa área de comunicação, vai me auxiliar bastante aí. E com esses toques de informalidade vai ficar mais fácil a compreensão por vocês também, a gente vai simplificar aqui o direito e é essa a nossa intenção. Trazer informações claras e que vocês possam aplicar aí no cotidiano de vocês. Estudamos bastante, porque é muita coisa, né, gente? As pessoas têm dúvidas sobre quase tudo. Aliás, doutor, antes que eu fale de alguns temas, as pessoas hoje, talvez por causa das redes sociais, o acesso, o povo, todo mundo se acha um pouco advogado, como às vezes se acha um pouco médico. Como é que é essa coisa de todo mundo se achar um pouco advogado? Quais são os riscos disso? É um tema que a gente vai debater mais adiante, né? Mas já quero adiantar isso aí. É um cenário que a gente tem vivido mais nos últimos tempos, né?
A internet trouxe algumas facilidades para as pessoas têm mais acesso do que se tinha antigamente. Então, isso traz uma sensação de conhecimento maior por todo mundo, né? Isso pode trazer prejuízos, porque nem tudo que a gente lê, ouve, tanto na rua, não somente na internet, né? Mas às vezes dentro da própria família, alguns amigos e tudo mais. A família acontece muito. Acontece muito. As pessoas querem trazer muitas vezes no intuito de ajudar, mas aquilo que a pessoa sabe, às vezes não se aplica, né, para aquela pessoa. Aquilo que a pessoa lê não se aplica a ela mesma. Então, o direito, ele é muito variável, tem várias nuances aí que a gente fala, e que só um profissional vai poder te auxiliar, porque ele vai conhecer o teu caso concreto, tudo que permeia aí a tua situação, para poder te orientar de forma adequada àquilo que tu precisas. Então, por isso é muito delicado, é muito positivo ter acesso ao conhecimento, mas a gente tem que saber filtrar, né? E sabendo filtrar com um profissional de qualidade. Precisa de OAB? Precisa de OAB. Todo advogado, ele tem que possuir registro no órgão de classe, e o nosso órgão de classe é a Ordem dos Advogados do Brasil. Muito bem. Bom, doutora, eu vou aqui agora te botar numa sinuca, que é só o que eu tô falando aqui, né? E a personagem principal é você. Eu vou dar uns temas aqui, algumas coisas, gente, de alguns assuntos que a gente vai conversar, tá? Então eu vou passar para ela e ela vai dar uma pincelada sobre, eu vou dar aqui o tema, vai ser aquela coisa, passo para ela, volta para mim, passo para ela, volta para mim. Vamos ver. Por exemplo, doutora Emanuele, por que é tão complicado às vezes conversar com o próprio advogado? Por que essa comunicação é tão difícil, cara? Se eu sou o cliente do cara, por quê? Me explica, por que é tão complexo isso? Ou eu estou aumentando, estou inventando? Depende do tipo de complexidade que você está trazendo aí para nós. Na verdade, o advogado, a gente trabalha muito com palavras técnicas, né? Que o direito traz para a gente. Então, são muitos palavrões do bom sentido, né? São muitas palavras complexas. Então, é difícil para quem trabalha na área simplificar isso e trazer para o cliente. É sempre um exercício diário. Ah, tá. Mas e quando eu quero falar com o cara, ele nunca tá, ou nunca retorna? Escolher imóvel sem surpresa. Que surpresa eu posso ter? Eu tô com a grana, comprei imóvel. Ok, mas vamos só dar uma dica para eles hoje. Tá bom. Vamos deixar as outras 4 pro próximo vídeo, combinado? Qual seria? A principal dica: levante a situação atual do imóvel que você pretende comprar. Todo imóvel, ou pelo menos todo imóvel deveria, né? Mas nem todos têm, que ter uma matrícula. E essa matrícula fica registrada no cartório de registro de imóveis. Então, peça para a pessoa que está vendendo o imóvel lhe passar o número da matrícula e peça a matrícula atualizada. Lá vai aparecer se o imóvel tem alguma pendência, se o vendedor tem alguma indisponibilidade no nome dele, se ele é devedor de alguma coisa, tá? Então, essa é a principal dica do dia de hoje. Dica de ouro, hein? Essa parte imobiliária, acho que a gente vai poder ajudar bastante gente também. O pessoal tem muita dificuldade, né? Às vezes as pessoas acham que sozinhas elas podem fazer tudo, não precisa de advogado, não precisa do corretor, de um avaliador, aí depois leva uns tombos, né? A gente, com a experiência que a gente tem, às vezes a gente é quase nos engana, então, né, tem que tomar um pouco de cuidado. Mas vamos falar mais adiante sobre isso, esse é um tema que muita gente também pediu aí para nós. Vamos ficar nessa área imobiliária ainda. A diferença entre escritura, registro, a gente vai falar sobre isso também, né? O imóvel registrado, não registrado. Eu posso fazer o registro sem ter escritura, eu posso fazer escritura sem ter registro. Esses documentos são a mesma coisa, não são? Parece confuso, né? E mas a gente está aqui para esclarecer. E esse confuso pode ficar bem facilzinho de entender, ou não. Sim, mas eu acho que a gente vai precisar de um vídeo à parte, hein? Porque são muitos detalhes. São muitas diferenças de cartório, enfim, para você entender, espera aí que logo sai um vídeo fresquinho. É sempre interessante ter alguns cuidados, a gente vai falar muito disso, tá? Não só da parte legal, claro, da parte documental, contratual de uma compra e venda, mas do teu dinheirinho, né? Teu dinheirinho, às vezes você bota o dinheirinho que economizou a vida toda e perde um negócio mal feito. E hoje em dia, lamentavelmente, tem golpe para tudo quanto é canto. Todo dia a gente recebe telefones diversos, alguns muito bem intencionados, outros nem tanto, né? Vai dizer que você aí do teu lado não conhece ninguém que já lhe deu um golpe. Isso se você já não caiu num golpe, Eu né? conheço. Pois é.
Então a gente vai tratar disso com muito cuidado, muita cautela, porque imóvel é o sonho de todo mundo, é ter o seu imóvel, a sua casinha, o seu apartamento, né, a sua casa na praia para a família, só que isso tem que ter muitos cuidados. Contrato, doutora, contrato, eu tenho que assinar tudo, tem que assinar, aperto de mão é contrato, afinal de contas, aperto de mão, lá no sul, lá na minha terra, falava tudo no fio do bigode, ou seja, na relação de confiança. Existe isso hoje na relação de confiança? Existe ainda? Ou o negócio é assinar, sair assinando o documento por tudo quanto é canto aí? Dá só um teaserzinho aí, não vai falar tudo. Não é a principal medida, né? A gente nunca orienta que seja feito somente com aperto de mão, porque traz muita informalidade, traz muita insegurança para as partes, né? A gente sempre trabalha com contrato, modelo de contrato, porque ele assegura todas as partes, tanto quem vende quanto quem compra. E nunca assine nada sem ler ou sem entregar para o seu advogado de confiança fazer essa análise. Principalmente nessa fase pré-contrato, né? Sim. Muito mais do que pós-contrato, é melhor você se resguardar antes do que sofrer e aí pagar o preço. Então, nosso intuito também aqui é esse, né? Poder trazer algum tipo de conhecimento ou orientação para que vocês estejam atentos, além de tudo. Ah, a doutora falou isso, o professor falou aquilo, eu vou considerar, eu vou... Olha só, amontoado, juntado, casado, união estável, é bastante coisa isso, né? São temas, tem diferença nisso tudo aí? Nós vamos falar dessas diferenças? Sim, tem várias diferenças. E muda os direitos também, né? Mudam os direitos. Hoje, a união estável tem se aproximado muito do casamento, né? A gente tem visto isso com o passar do tempo. As diferenças são poucas, mas ainda existem, principalmente na comprovação da união estável. Então, fica aí que vai ter dicas sobre isso também. Aí o bonitão separa, a bonitona separa e acha que a outra parte não tem direito a nada. Ele não tem direito a nada porque a gente não foi casado no papel. É assim? No mundo imaginário, sim. Não é assim. Daquela pessoa, mas não é assim. E a pessoa sai de casa também, o bonitão sai de casa, a bonitona sai, a casa não é mais minha. Tudo, eu que fiquei na casa, então é tudo meu. O cachorro, né? Parece brincadeira, né? Com quem fica o totó? E aí, como é que faz? Só tem um cachorro, e os dois querem ficar. Isso também, a legislação discute isso, a gente vai trazer isso também para os nossos vídeos, porque é um tema importante, né? Exatamente. Muito bem, e vamos falar ainda um tema bastante interessante, que é sobre o patrimônio, né, da família. Vamos falar um pouco sobre patrimônio. O que a gente pode falar sobre patrimônio, né, e resguardo do patrimônio da família? Sim, tem vários aspectos hoje que a gente consegue trabalhar para deixar o patrimônio da família muito mais seguro, né? Então, trazendo aí uma segurança diferenciada tanto para os filhos, resguardando aí eventual inventário, enfim. Os pais têm aderido muito a isso, né? Proteger o patrimônio e resolver as pendências para não deixá-las para os filhos, né? Então, os pais já partilham os bens em vida, já transferem para os filhos, a gente coloca ali umas cláusulas de segurança, né? Para os pais também não ficarem ao relento, aí, não ficarem inseguros, mas é super possível e financeiramente muito mais vantajoso. Muito bem, e vamos falar ainda entre vários temas, né? Mas só como eu anotei aqui, eu vou falar também da questão dos condomínios, né? IPTU, quem paga, quem não paga. Tem síndico aí que pensa que é general, e tem pessoas que também acham que podem tudo num condomínio. Nós também vamos falar sobre isso, né? Sim, são regras específicas, né? Muito bem, eu acho que para um primeiro vídeo, tá bom? Super legal! Olha, várias dicas para vocês, hein? Adiantamos bastante coisa, vocês tiveram uma ideia de como é que a gente vai conduzir os vídeos, obviamente que é o primeiro, e a gente depois vai ler, ver, rever, reavaliar, algumas palavras que a gente repete, alguns vícios de linguagem, enfim. Professor e a doutora, se inscrevam no canal, apoiem o canal, porque todos nós vamos ganhar com isso, e eu acho que vai ser legal para todo mundo. Tá bom? Bom assim? E fiquem aqui, porque hoje foi só um gostinho, hein? Só umas pequenas dicas. Voltem que vai ter muito conteúdo legal para vocês aí.